Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia. Em mais esse devocional, em que mais uma vez nós vamos nos dedicar por amor a Deus e por amarmos a sua palavra. Vamos ler a palavra de Deus, discernir sobre ela e deixar que o Espírito Santo trate sobre como nós devemos lidar com os nossos planos quando nós cuidadosamente traçamos esses planos e eles parecem muitas das vezes desmoronar, indo exatamente ao contrário daquilo que nós havíamos planejado. O que fazer quando nos deparamos com essas mudanças inesperadas nos caminhos em que nós, de alguma forma ali, planejamos, né? Quem nunca iniciou o 1º de janeiro de cada ano com muitos e numerosos planos e no decorrer do ano as coisas vão mudando, ou até mesmo hoje, você planejou ser de uma forma e é outra completamente diferente. É possível confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece dar errado, ou mesmo quando tudo evidentemente dá errado. Será que é possível confiar que Deus está no controle? Como nós podemos discernir a vontade de Deus em meio a tantas reviravoltas que acontecem na nossa vida? Afinal de contas, se você vive essa vida e em algum momento você não teve um dia que houve uma reviravolta nos teus planos, então você não está vivendo a vida, porque a vida inevitavelmente aqui e acolá vai dar uma reviravolta nos seus planos. E como lidar com essas situações? E principalmente, o que a palavra de Deus, as escrituras, elas nos ensinam sobre a confiança nos planos soberanos de Deus para a nossa vida. São tantas perguntas a respeito de algo que todos nós passamos, e muitos nós passamos por isso diariamente. Então, eu convido você a fazer uma oração comigo e pedir que o Espírito Santo ele possa tratar sobre essas questões conosco e nos dar entendimento à luz da Bíblia, à luz da sua palavra, sobre a vontade dele para as nossas vidas, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável sempre. Então, se você puder, curva sua cabeça e vamos juntos fazer essa maravilhosa oração, esse momento de intimidade com o nosso Criador. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante de ti. Paizinho eterno, te agradecemos pelo teu amor, porque ele nos constrange, Senhor, nos constrange. Pai, eu falo por mim mesmo, eu me sinto totalmente constrangido com o teu amor, totalmente constrangido com a pessoa que eu sou hoje através do teu amor em vista daquilo que eu um dia fui. Te agradeço, Pai, porque tu és misericordioso e ai de mim se o teu Espírito Santo sai de mim, ai de mim, eu volto a ser aquela criatura estúpida. Paizinho eterno, obrigado, porque até que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem provido para nós, não deixando faltar nada. Cuida de nós, Pai, cuida de nós, provê o pão do dia de hoje, Pai, que nós possamos ter a provisão necessária para honrar todos os compromissos que nós assumimos. Paizinho eterno, cuida de nós nesse dia, na leitura da tua palavra, que nós possamos entender os teus planos para as nossas vidas e, acima de tudo, estarmos com o coração aberto para fazer a tua vontade de acordo com a tua vontade, Senhor, não de acordo com a nossa. Portanto, o desejo do nosso coração é que seja feita a tua vontade acima de tudo. Nos guarda, protege, ilumina nesse dia, que o Senhor possa estar ao nosso lado, nos guiando de mãos dadas até a volta do teu Filho Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, mas como aqui já mencionamos, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e é o que nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. A leitura de hoje no versículo-chave, para nós meditarmos, está no livro de Provérbios, um livro de sabedoria. Em Provérbios, no capítulo de número 16, capítulo 16, no versículo de número 9,
Quem vai fazer a leitura hoje é a nossa irmã Rita. Então, irmã Rita, a senhora pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela leitura, irmã. Às Amém. vezes, nós nos sentimos frustrados, né? Quando nós planejamos alguma coisa e eles não se concretizam. Principalmente quando nós planejamos e eles não se concretizam da maneira com que nós esperávamos ou tínhamos planejado. Às vezes pode ser a compra de um imóvel, a compra de um veículo, às vezes pode ser o cuidado para com a nossa saúde, às vezes pode ser um curso que você pensou em fazer um curso, ou pensou em cuidar da sua mãe, do seu pai, do seu filho, ou pensou em fazer alguma coisa, ou de repente você planejou em passar o final de semana inteiro em casa, cuidando das suas coisas, limpando e deixando tudo um brinco, mas aí chegam outras pessoas na sua casa e a casa fica de cabeça para baixo, justamente quando você havia se determinado que naquele dia específico você iria limpar a casa e tudo fica de cabeça para o alto. É complicado. E podem ser coisas simples, como apenas limpar uma mesa e que dá tudo errado, e a mesa quebra, o vidro se destroça, se estilhaça, ou pode ser uma coisa simples assim, ou pode ser uma coisa muito complicada. De repente você planeja em fazer não sei, uma compra de um imóvel, uma cirurgia e dá tudo errado, a cirurgia não acontece, a compra do imóvel não acontece, dá tudo errado e aí a gente acaba não sabendo muitas das vezes o que fazer. É muito importante lembrar que Deus ele está no controle. Ele tem controle muitas das vezes e altera os planos para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Olha só, para só para pensar. Um dia eu tracei os planos para que eu pudesse, com a força do meu braço, dar um jeito na minha família que ela estava se perdendo no mundo. E eu jurava que eu conseguiria resolver o problema. E as coisas só pioravam, e só pioravam, e só pioraram. E acabaram piorando de uma certa forma que eu cheguei num dia que eu tomei a decisão de tirar a minha própria vida. E a minha esposa pediu para que eu levasse a minha filha ao sair de casa, porque ela sabia de alguma forma que se eu saísse eu não iria voltar. E ela também sabia que se eu levasse a minha filha, naquele momento ela tinha 4 para 5 anos, se eu levasse ela, se eu a levasse a Letícia comigo, eu não iria fazer nenhuma besteira na frente da minha filha. Então eu saio com as mãos, de mãos dadas com a minha filha. Naquele momento em que eu saio de casa, o pensamento de me suicidar, cometer suicídio, passa. Eu sento, faço a ligação para uma pessoa, essa pessoa me fala sobre Jó, me prega sobre Jó, e eu tomo uma decisão de, naquele momento, parar de lidar com as situações para com a minha família através da força do meu braço e entregar para Deus, de fato, a quem poderia solucionar o problema. Então Deus, ele cuidou de mim naquele momento. Ele me trouxe um anjo que me falou a respeito da sua palavra e aquilo dali mudou absolutamente tudo. Então perceba, ao passo em que eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu tinha planejado fazer aquilo, tudo estava sendo frustrado. Tudo se frustrava. Mas quando eu entreguei tudo às mãos do Senhor, quando eu planejei, quando eu entreguei para Ele, disse: Senhor, pega, cuida, é teu. Aí então as coisas começaram a funcionar. Portanto, nós temos aqui, nesse presente momento, que entender alguns pontos a respeito sobre fazer planos e como esses planos eles são de forma cuidadosa tratados pelo Senhor, porque é o Senhor que acaba determinando os nossos passos para o louvor e a glória do nome dele, porque ele nos ama.
Eu fico imaginando, se eu não tivesse entregue a minha família nas mãos de Deus, será que hoje eu estaria aqui falando para você? Eu vou dar uma certeza para você. A certeza é que não. A certeza é que se eu tivesse continuando e traçando planos sem a presença dele para minha família, com certeza eu teria cometido suicídio e eu não estaria mais aqui. Portanto, é importante que nós entendamos que os nossos planos e a vontade de Deus, elas devem caminhar juntos. Nós projetamos os nossos caminhos com base nos desejos que nós temos para nossas vidas. São sonhos que nós temos, expectativas que geramos. Afinal de contas, quem não quer casar, planeja um casamento. Quem não quer namorar e planeja namorar. Quem não quer um carro e planeja comprar um carro. Quem não quer um imóvel e planeja comprar um imóvel. Quem de repente não procura fazer uma cirurgia para melhorar, não esteticamente, mas melhorar a sua própria saúde. Quem que nunca planeja o seu mês, planeja, eu quero fazer uma viagem. Todos nós planejamos isso. É natural, as nossas vontades. Às vezes você vê um cartaz de uma casa de praia e aí você quer comprar ou você quer alugar aquela casa de praia para passar um final de semana com a sua família. Então é importante lembrar que Deus tem um plano muito maior e mais sábio para cada um de nós. Para cada um de nós. Vamos ler o que está escrito também no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21. Olha só o que está escrito aqui. Pode ler, irmã Rita. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém. Amém, amém. O conselho do Senhor, ele permanece. Ele permanece porque ele é amoroso conosco, ele quer aquilo de melhor para nós, muito melhor. Perceba, enquanto eu estava pensando em uma coisa boa para minha família, Deus me dá algo muito melhor. E ele trata isso, olha só, ele trata isso ao passo em que eu estava vivendo um momento muito conturbado na minha família. Momento aquele que, inclusive, tratava da minha mãe passando por um momento com um câncer de mama, fazendo um tratamento de químio e rádio. E naquele momento ali, a gente não sabia, sinceramente, como resolver. Não sabíamos como resolver. E aí Deus trata a minha família, cuida da minha família, restitui a minha casa e ainda cura a minha mãe de um câncer. É claro, o tratamento foi necessário, as sessões de rádio e quimioterapia foram importantes. Mas, irmãos, se Deus não quisesse, a cura da minha mãe não teria acontecido. Ela foi curada, minha família foi restituída e aqui estou eu pregando a palavra de Cristo, trazendo uma palavra de ânimo, de consolo para você, falando para você que você deve sim fazer seus planos, mas entenda que esses planos eles vão ser aprimorados pelo nosso Deus. Eles vão ser aprimorados e o nosso Deus vai prevalecer um propósito que é maior por parte dele para nós, para nós. Então, primeiro, o nosso propósito e os nossos planos têm que andar alinhado com a vontade de Deus para as nossas vidas. Com a vontade de Deus para as nossas vidas. Segundo, é entendermos a soberania do nosso Deus. Entendermos a soberania. Deus, ele é soberano sobre absolutamente todas as coisas. E ele conhece o começo e o fim de tudo. E a sabedoria de Deus, ela é de uma forma infinita superior à nossa. Olha, Deus ele nos conhece desde antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, desde antes do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas que te conceberam se conhecerem, desde antes disso. E nós devemos confiar que ele sabe qual é a melhor solução para cada um de nós, mesmo quando nós não compreendemos completamente esse propósito. Eu quero ler para você uma passagem que está no livro do profeta Isaías.
Isaías no capítulo de número 55, versículo 8 e versículo 9. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Irmãos, se a Bíblia tivesse que escrever absolutamente tudo sobre o que é Deus, sobre quem é Deus e sobre o que Deus pode fazer, pode ter certeza, não caberia aqui. Nem se a Bíblia fosse escrita por 300 mil livros e fosse de uma infinidade subindo até o céu, um livro até o céu. Imagina um livro daqui até lá. Ainda assim, não teria como descrever em a sua integralidade quem é Deus. Deus é um ser infinito de amor e de bondade, de justiça, de misericórdia, de graça. É infinito, não tem como escrever tudo sobre Deus em um livro, independente do tamanho e da quantidade de páginas que esse livro possua. Não dá. Deus deixou a Bíblia para nós, para que nós pudéssemos entender aquilo que é suficiente para nos proporcionar salvação. E ponto. Olha, meu filho, o que você precisa para me conhecer está aqui, é só você ler. É o suficiente para te proporcionar salvação. Aliás, é mais do que suficiente. É muito mais do que suficiente, porque só João 3,16, só João 3,16 já é de uma grandiosidade, de uma profundidade tamanha. Se eu tiver que passar aqui, eu posso passar aqui facilmente 1 hora falando de João 3,16. Imagina toda a Bíblia. Então a Bíblia, ela é mais do que suficiente para você entender aquilo que é necessário para te trazer salvação, para te proporcionar salvação e te transformar numa pessoa boa. Porque Deus, ele sabe os pensamentos que ele tem ao nosso respeito, pensamentos de paz. Para isso, entenda, para isso, Deus e os nossos planos têm que andar juntos. A soberania de Deus, ela é e deve ser entendida por nós como aquilo que vai prevalecer nas nossas vidas sempre, porque os planos dele são cuidadosos para nós, são amorosos para nós. Terceiro, a importância da oração e de ler a palavra de Deus. Não tem como conhecer Jesus se você não lê isso aqui. Se a sua Bíblia fica aberta na estante, no Salmo 91, e tá cheio de poeira, ó, eu já entrei numa casa em que era assim, ó, a Bíblia aberta no Salmo 91, aí aqui tava uma crosta de poeira, uma crosta. Aí você virava aqui a página, uma página, você virava aqui uma página, essa página aqui, ó, limpa, branquinha, linda. Nunca essa Bíblia foi virada. Essa Bíblia ela nunca foi virada uma página. A pessoa abriu no Salmo 91 e deixou lá. Querido, a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua estante, ela não passa de um mero livro. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Ela não é uma mandala, uma mandinga para você ficar aberta na sua estante como um símbolo de sorte, um trevo de 4 folhas que você carrega ali. Olha, tem uma Bíblia ali aberta. Ela não vai servir de nada se você não ler. Não vai servir de nada. É igual uma biografia. Uma pessoa escreve uma biografia e coloca a biografia ali na prateleira. Se você não pegar a biografia daquela pessoa para ler, você não vai conhecê-la. A mesma coisa com a Bíblia. Se você não abre a Bíblia para ler, você não conhece Jesus. É simples. É simples. Ah, irmão Joelson, mas eu assisto pregações, irmão. É diferente. É diferente de você pegar a Bíblia, abrir, ler, entender e deixar com que Deus fale para você através da leitura. É muito diferente.
bem como a oração. A oração, se você não gasta do seu dia, ou melhor, se você não investe uma parte do seu dia para orar, tá errado. Como que você quer criar intimidade? Imagina que você vive numa casa com uma outra pessoa, só que são duas pessoas mudas e cegas, porque uma não olha nem para a outra. Imagina só, você tá cega ali, mudo, surdo e mudo. Você não fala, não ouve. Como que você vai criar intimidade com uma pessoa assim? Dois cegos que também são surdos e também são mudos dentro de uma casa vão criar intimidade como Jesus. Vai com essa cabeça aqui tentando imaginar como é que isso funciona. Não tem como criar intimidade, não dá. É a mesma coisa, você tem a Bíblia na sua casa, mas você não olha para ela. Então você é cego. Você não lê. Então você é mudo. Você não está lendo, você não está pronunciando, você não está falando, você não está conversando. E você não ora. Não tem como ouvir a palavra de Deus também. Não tem como ouvir o Espírito Santo falar para você. Você é cego, surdo e mudo com a Bíblia dentro da sua casa. Você não conhece Jesus. Você ouviu falar sobre ele. É diferente. Eu ouvi falar sobre o presidente da República. É diferente de você conviver com ele, de você ter intimidade com ele. São coisas diferentes. Ter intimidade com uma pessoa é diferente de conhecê-la. A única forma de você ter intimidade com o teu Deus é você ler a palavra dele e orando. A importância da oração e da leitura, elas são fundamentais. Enquanto nós planejamos os nossos passos, é crucial envolver Deus em nossas decisões através da oração. É em todo tempo, é antes de comer, na hora que sai de casa, é na hora que volta de casa para casa, é na hora que você vai tomar uma decisão, antes de tomar a decisão. Vamos ler o que está escrito no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, lá no versículo 5. Olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, então lhe será concedida. Tá com falta de sabedoria, irmão? Pede a Deus. E como é que você vai pedir a Deus? É pedindo para o padre? Padre? É pedindo para o pastor? Pastor, pede aí sabedoria a Deus para mim? É não, irmão, assim, você não precisa de intercessor. Cristo, ele se sacrifica na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter acesso, possamos ter acesso direto ao trono do nosso Pai, do nosso Criador. Se ajoelha no teu quarto e pede. Ora, pede. Mas primeiro se arrepende dos seus pecados. Porque lembre, Deus ele não ouve a pecadores, mas a pecadores arrependidos. Esse ele escuta. Então se arrependa dos seus pecados e ore. Ore. E lembre, arrependimento dos pecados não é pedir perdão. Arrependimento dos pecados é não praticar mais. Se você joga, você não joga mais. Se você adultera, você não adultera mais. Se você prostitui, você não prostitui mais. Se você mente, você não mente mais. Isso é se arrepender dos pecados. Pedir desculpa a Deus, Senhor, me perdoa, porque eu joguei no jogo de azar. Aí, quando é mais tarde, meio-dia, tem um homem na porta da sua casa. E aí, vamos aqui fazer uma apostinha, loteria do sonho. Aí você tá lá na loteria do sonho. Não teve arrependimento. E a sua oração não passou do teto. A sua oração não passou do teto. Que é onde, no máximo, a sua voz vai chegar, do teto. E se talvez você usar um microfone para poder orar, talvez na esquina da sua casa. A oração não chega no céu, não chega nos ouvidos de Deus. Então se arrependa. Se arrependa, não volte a pecar, para que coisa pior não te aconteça, é assim que a palavra de Deus declara. E aí, a partir desse momento, Deus começa a ouvir suas orações e você começa a ter intimidade com Ele. Ao longo das Escrituras, se a gente lê aqui a Bíblia, você vai ver que muitos planos foram alterados por Deus para poder cumprir o propósito dele. José, por exemplo, ele foi vendido como escravo, mas
eventualmente ele se tornou líder do Egito. Para salvar quem? Salvar o povo de Deus e a sua própria família. Incrível, né? A história de José. Todos nós sabemos a história de José. Tem filme, tem novela. Você só não aprende sobre José se você não quiser. Tem a Bíblia Sagrada para você ler. Nossa, cara, é linda a história. Gênesis 50, 20. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vocês planejam o mal, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E aí José age. O cara que foi vendido, foi trocado, sofreu, foi humilhado, foi preso e se torna líder de uma nação. Eita glória, Jesus é grande demais, né? Para quê? Para que ele pudesse salvar sua família e o povo lá, o líder do Egito. Salvar o povo de Deus. É assim, irmão, que Deus age. A gente planeja, planeja, planeja e Deus vai e melhora as coisas. Então é importante que a gente aceite as mudanças, que nós possamos aceitar. Porque às vezes nós queremos estar comprometidos em aceitar a mudança dos nossos planos, mas só até certo ponto, né? Até aqui eu aceito as mudanças. Não, 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 não. Você deve aceitar as mudanças do plano. Porque se o seu plano mudou, é porque Deus tem preparado algo grandioso, grandioso. Sabendo que Deus está trabalhando nas nossas vidas para o louvor e glória do seu santo nome. Se o Espírito Santo não tivesse tratado ali comigo naquele momento, eu teria cometido suicídio. E você não estaria ouvindo essa palavra hoje, não por mim, não através de mim. Você não estaria ouvindo essa palavra hoje. Simplesmente porque eu aceitei a mudança dos meus planos por parte de Deus e entreguei esses planos de fato para Ele. Senhor, olha, faz. E eu decidi e entreguei. E assim nós olhamos o que está escrito, por exemplo, em Romanos, como última leitura de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz, Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, se Deus tem um propósito na sua vida, ele vai mudar o seu plano. O seu plano, não é o plano dele, não. Eu vou repetir. Se Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você fazer planos, porque Deus vai mudar os teus planos para que a glória dele seja estabelecida na terra através da sua vida. Para que ele seja glorificado, não você, ele seja glorificado. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele age sobre todas as coisas. E ele faz isso porque ele nos ama. Porque se ele fosse mal, ele sabe o que ele falava? Ele dizia assim, ó, Joelce, beleza, vai. Faz do jeito que tu quer. E aí, o que você acha que teria acontecido? Aliás, eu já falei, né? Já dei a resposta acho que umas 2 ou 3 vezes aqui. Teria dado ruim, irmão. Porque as nossas escolhas são sempre as piores que existem. E as escolhas boas que nós fazemos é fruto da ação do Espírito Santo em nós, não vem de nós mesmos. Porque as nossas ações, elas são sempre más. Se você olhar desde o início, você lê a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que se não é a ação do Espírito Santo em nós, sai o Espírito Santo, as decisões são as piores possíveis. São as piores possíveis. Por pura falta de sabedoria e não deixar com que o próprio Deus trate conosco. E aí as escolhas são más.
E qual a conclusão que a gente tira disso tudo a respeito sobre as nossas decisões e sobre aceitar que Deus muda os nossos planos para o louvor e a glória do seu santo nome, porque Ele sabe de todas as coisas? Ó, quando nós nos deparamos com essas frustrações e os nossos planos eles não são realizados, veja como uma oportunidade para você confiar ainda mais em Deus. Não fique chateado porque alguma coisa deu errado. Deus, ele é um arquiteto que vê um quadro completo antes dele ser feito e trabalhado. Deus, ele já sabe o resultado da construção e edificação de uma casa antes mesmo do terreno ser comprado. Você já passou na frente de um terreno cheio de mato e meses depois você passa e está lá uma casa linda? Muito bem. Antes do terreno ser comprado, Deus já tinha visto o resultado do que ia acontecer. E que nós possamos encontrar o consolo e a confiança na certeza de que mesmo quando os nossos planos mudam, os planos de Deus permanecem seguros. E que nós possamos caminhar com a certeza de que Deus ele nos guia em amor e em sabedoria, não na nossa sabedoria, mas na sabedoria dele, na sabedoria do alto. E que nós possamos orar agora, finalizando esse momento, com os corações abertos às mudanças, dispostos a entendermos e a caminharmos de acordo com aquilo que ele nos proporciona, porque sempre vai ser bom, perfeito e agradável a vontade do nosso Deus nas nossas vidas. Sempre vai ser para o bem, nunca vai ser para o mal. Deus nunca vai nos colocar em um caminho para nos perdermos, muito pelo contrário, Ele sempre nos colocará no caminho que nos traga a nossa salvação. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse maravilhoso momento e obrigado, Pai, por tratar conosco a respeito dos nossos planos, dos teus planos, porque são os teus planos, Pai, que nós queremos que trilhe as nossas vidas. Te queremos, Pai, no nosso barquinho. Entra, Pai. Fica aqui conosco no barquinho. Fica aqui conosco, porque sabemos que de Ti nós vamos ter a segurança para navegar e enfrentar as altas ondas, as marés, as tempestades, as tormentas das nossas vidas, até a volta do Teu Filho Jesus. Cuida de nós, Pai. Nos proporciona um dia em paz, em paz, em paz. E que o Senhor possa usar as nossas vidas para o louvor e a glória do Teu santo nome sempre, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e é o que assim já te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.